Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias do Vascão. Pessoal, como eu falei aqui no último vídeo que a gente trouxe aqui, eu tô passando por um processo de mudança, tô na correria danada, mas a minha esposa aqui ajeitando as nossas mudanças e por isso que eu tô um tempo aí sem postar vídeo, mas sempre vou trazer as principais notícias do Vasco aqui no canal, quando eu tiver aquele tempinho, né? A gente vai tentar trazer aqui com a maior frequência agora. Tô me ajeitando ainda vou fazer o cenário do canal aqui, mas as notícias do Vasco seguem correndo, né, cara? Todo dia tá tendo atualização depois da goleada maravilhosa do Vasco contra o São Paulo, uma goleada que ninguém esperava, nem os próprios jogadores do Vasco esperavam, mas a postura foi diferente, né, cara? A gente viu um Vasco totalmente diferente, o garoto Estrela arrebentando com o jogo, o garoto JP e o Leandrinho, com certeza a base resolvendo mais uma vez pro Vasco. Mas o Vasco ainda segue em busca de um novo treinador do mercado, né, cara? Ainda não efetivou o Rafael Paiva, que tá até merecendo, cara, porque os resultados dele são muito bons. Classificado aí na Copa do Brasil, 4-1 em cima do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro, venceu o Vitória, tinha sido a última vitória do Vasco aí no Brasileirão antes dessa goleada. Com certeza é um cara que pode sim competir ali com outros nomes para comandar o Vasco. E hoje o nome do Fernando Diniz está sendo bastante ventilado no Vasco após a demissão dele do Fluminense. Pode ser uma possibilidade, um retorno do Diniz. Quem sabe podemos ter o dinizismo aí no Vasco. Está sendo muito especulado o nome dele. Vamos falar disso. Vamos falar também aqui da possibilidade do Ramon Dias. Há pessoas ligadas aí ao Pedrinho que estariam vendo com outros olhos uma possibilidade aí de retorno do Ramon Dias ao Vasco. Porém, o nosso presidente vê com muito bons olhos aí um possível retorno do Ramon Dias. Poderia ajudar aí o Vasco, tanto financeiramente e também dentro do campo. Vamos falar aqui da situação também de reforço. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco aceitou todos os termos aí propostos pelo Felipe Coutinho e já acertou a contratação do Souza e do Alex Teixeira. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações aí para você receber os vídeos que a gente vai postar agora com mais frequência aqui no canal. Tô me ajeitando, como eu falei, mas a gente não vai deixar de postar agora, vou voltar com tudo aqui também aqui no nosso canal. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí logo para o nosso vídeo, né, cara? Buscando um novo técnico do mercado, o Vasco começa aí a analisar vários nomes, né? Nessa segunda-feira aí, 2 nomes ficaram disponíveis no mercado que podem, quem sabe, aí aparecerem no Vasco, né? Que seria o técnico Cuca, demitido do Atlético Paranaense, e também o Fernando Diniz, que está sendo muito especulado no Vasco após a saída dele do Fluminense. Resgataram a entrevista do Pedrinho muito tempo atrás, aí, meses atrás, onde ele aprovava aí o sistema do Diniz, aprovava o dinizismo, né? Ele seria um fã do esquema aí do Diniz e poderia ser uma possibilidade para o Vasco por conta dessas palavras aí do Pedrinho. O Vasco ainda não fez nenhum tipo de proposta, não tem nada oficial ainda para tentar a contratação do Diniz, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não tem nada, somente especulações. E o nome que poderia realmente fechar com o Vasco seria o do Ramon Dias. Poderia retornar ao clube, que iria aliviar um pouco a tensão financeira do Vasco, caso o Vasco recebesse um processo judicial aí do Ramon Dias, porque ele alegava que o clube o demitiu. E o Vasco SAF foi demissão do próprio treinador, ele mesmo se autodemitiu aí, pediu a demissão para sair do Vasco. E o Pedrinho tenta aparar as arestas para que o Ramon Dias volte ao Vasco. Há informações que pessoas ligadas aí ao Pedrinho, ligadas aí ao grupo político dele, estariam vetando o retorno do Ramon Dias, que não estariam vendo com bons olhos o retorno do argentino ao Vasco. Porém, a vontade do Pedrinho deve, claro, sempre prevalecer. Ele deverá contratar o Ramon Dias. Caso não feche com o Ramon Dias, pode ser que surja assim a possibilidade do Diniz voltar ao Vasco. Se fala também numa possibilidade de permanência aí do Rafael Paiva, talvez um bom resultado, um resultado expressivo contra o Bahia fora de casa. Pode ser que o Vasco efetive aí o Rafael Paiva como técnico até o final dessa temporada. Vamos torcer para que o Vasco faça a melhor escolha possível. Tem nomes aí disponíveis no mercado, né? Como eu falei, Fernando Diniz, o Cuca, o próprio Ramon Dias. Se falou também muito do Mano Menezes nesse último final de semana, mas nada concreto. Com certeza, o Rafael Paiva vem fazendo um bom trabalho e eu acho que ele merece sim dar uma continuidade, caso o Vasco não consiga fechar com o Ramon Dias. A ideia do Pedrinho é trazer o Ramon para tentar resolver a questão financeira que a gente falou e também já por ter conhecimento desse mesmo elenco. Além do Ramon Dias, o Rafael Paiva é o único que também tem um próprio conhecimento, é o mesmo conhecimento desse elenco, por já comandar o Vasco em várias rodadas do Brasileiro e também na Copa do Brasil. Deixe nos comentários aí quem para você deve ser o técnico do Vasco. Fernando Diniz aí, quem sabe o Cuca, uma possibilidade bem remota, mas hoje, a princípio, o Ramon Dias estaria no topo da lista para retornar ao Vasco e embaixo estaria aí uma possibilidade de efetivação do Rafael Paiva.
Bom, pessoal, e hoje, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco teria fechado a contratação aí do volante Souza e também do atacante Alex Teixeira. Os dois jogadores deverão retornar ao Vasco. Isso quer dizer que o Vasco já aceitou todos os pedidos do Felipe Coutinho e falta apenas ele dar o ok para fechar com o Vasco. Vale ressaltar que o Vasco ainda segue negociando a contratação do Coutinho. O que estaria emperrando o anúncio nesse momento seria aí o tempo de contrato. O jogador gostaria de ter um contrato mais longo, porém, de acordo com informações, o Vasco teria oferecido apenas 1 ano de contrato aí para o Coutinho. Com certeza o Coutinho gostaria de receber 3 ou 4 anos ou até mais que isso de contrato aí com o Vasco, já que ele entende que ele deverá voltar ao Vasco aí para colaborar e ajudar bastante o Vasco. Ele entende que tecnicamente tem muito a agregar à equipe do Vasco, isso todo mundo sabe. A expectativa do clube é de que até sexta-feira tudo esteja resolvido para que os 3 jogadores sejam oficializados e anunciados oficialmente pelo clube. Com certeza aí a contratação do Alex Teixeira e do Souza vem causando uma grande divergência entre a torcida vascaína, principalmente quanto ao Alex Teixeira. Mas quando você pensa, pô, se não trazer o Alex Teixeira e o Souza, pode ser que o Coutinho não feche com a gente. Então traz, cara, é melhor trazer logo, porque se o Coutinho quer os caras perto dele, quer ficar perto dos seus amigos, que ainda são jogadores, né, não estão aposentados, o Vasco entendeu que seria o melhor fazer isso para fechar com o Coutinho, né, que a ideia do Vasco principal, claro, é sempre ter o Coutinho dentro do clube, porque é um jogador extraordinário que vai agregar em muito. Outra exigência aí do Coutinho seria que o Paê não saísse do Vasco, seria que ele continuasse dentro do Vasco para agregar também na qualidade técnica, e esperamos aí que o Vasco dê muito certo com a volta do Alex Teixeira, muito questionado, e também o Souza, que para muitos aí também tá bem abaixo, cara. Tem muita gente aí falando que o Souza tá muito abaixo aí do esperado lá no futebol turco. Ele não teria ido bem nessa última passagem pelo Başakşehir, mas vamos ver como que ele vai sair dentro de campo. Se a vontade dele de vestir a camisa do Vasco vai ser mostrada dentro de campo e a qualidade técnica do jogador aparecer, e que ele não tenha tantas lesões, porque historicamente o Souza tem muitas lesões, e isso pode ser um grande empecilho. E a princípio os 2 jogadores chegam com um contrato até dezembro. 6 meses de contrato, e esperamos que dê certo esses 2 retornos, e ainda aguardamos o retorno do principal, que é o Felipe Coutinho. Só complementando o assunto reforço, de acordo com informações, o Vasco deverá, além de anunciar esses 3 jogadores, contratar mais 5 reforços. Essas são as informações que temos até agora. Vamos aguardar aí se mais reforços vão pintar aí. Vários nomes começam a ser especulados. Somente até agora, Souza e Alex Teixeira fechado, Coutinho 99%, e ainda precisa reforçar a zaga, lateral direita, principalmente o camisa 5, né? O Hugo Moura jogou bem, mas precisa trazer aquele camisa 5 ali. E claro, pontas, né? O Adson fez o seu melhor jogo com a camisa do Vasco, mas precisamos ainda de um ponta, pelo menos de nível titular incontestável. Não importa se é direita ou se é ponta esquerda. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Tamo junto e é nóis!